Oiê! E vamos falar de um tema polêmico, um tema que está mexendo com os brios de vários fotógrafos. Não sei se está causando reflexões em você aí que está assistindo, mas é um tema que todo mundo está comentando, que é a inteligência artificial. E já ouvi de várias pessoas, várias críticas, inclusive tenho acompanhado um amigo, o Léo Saldanha, que faz muito conteúdo sobre inteligência artificial, e sei que ele já tem alguns haters, algumas pessoas que comentam lá, que criticam, por ele trazer sempre esse tipo de conteúdo. Então, achei pertinente a gente falar sobre essa pauta, porque eu sei que é uma preocupação de muita gente. E uma das coisas que eu queria trazer para vocês, gente, é que inteligência artificial não é, embora pareça, não é uma coisa nova, não surgiu agora. Eu sou formada em tecnologia e desde a minha época de faculdade que a gente já ouvia sobre isso. As coisas só avançaram um pouco mais, mas existem estudos de inteligência artificial a partir de 1950, ou seja, não era nem nascida, né, nessa época aí. E já tinha gente falando sobre isso. Talvez agora esteja mais em voga as questões dos filtros, das produções, das criações de imagem com inteligência artificial, mas muita coisa já existia. E é importante a gente saber que tem algumas coisas que são boas para a gente, que são legais para a gente. Em relação à fotografia, eu sei que tem muita gente preocupado. Na pandemia, inclusive, eu assisti uma live de um cara, eu esqueci o nome dele, perdão, mas era um cara que trabalhava com tecnologia e inovação, isso, essa era a palavra. E ele falava que, e nessa live que ele fez só para os fotógrafos, ele chegou a falar para a gente que a fotografia ia morrer. E na época, a galera, assim, uns 3 anos atrás, né, no início da pandemia, o pessoal desesperou. A gente já tinha aquele desespero da Covid, de não saber se a gente ia conseguir voltar à vida normal, né, entre aspas, né, a vida de convívio social que a gente tinha antes da pandemia. E ainda chegava um cara e falava isso pra gente, que a fotografia ia morrer. Na verdade, eu acho que a fotografia está se transformando, e já há muito tempo. Ela já veio de um evento de transformação, se a gente for parar para pensar, né? A fotografia surgiu numa época onde a gente só tinha pintura, e já foi super criticada na época, porque eles não consideravam arte, porque eles achavam que isso acabava com a arte, porque era uma reprodução feita por uma máquina. Então, ela já surgiu nessa polêmica. E essa polêmica foi mudando conforme o tempo, mas sempre existiu. Depois a gente teve a transformação do analógico para o digital, isso também foi um baque para muitos fotógrafos. Muita gente desistiu da fotografia nessa época, não quis se adaptar, não quis comprar um equipamento digital para testar. Algumas pessoas, graças a Deus, persistiram, né, e continuaram e evoluíram na fotografia. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse processo é normal, vai acontecer. Eu estava conversando outro dia com o Rogério Reis, que teve no podcast, que é um super jornalista, fotógrafo, né? Foi editor-chefe do JB durante muitos anos, é muito amigo do Evandro Teixeira. E a gente estava almoçando e conversando, e ele falou assim: Aninha, a gente veio de uma época do que existia um mito da fotografia, que o mito da fotografia não existe mais. O que era o mito da fotografia? É o fotógrafo que tinha o poder, né, o acesso, às vezes sozinho, a um lugar, como é o caso do Evandro Teixeira, que foi o único que registrou a morte do Pablo Neruda. Foi um dos poucos que conseguiu registrar a ditadura no Chile, aqui do Brasil, sendo fotógrafo aqui no Brasil, né? Por um jornal. Então, e quantos outros fotógrafos também tiveram imagens icônicas, emblemáticas, que trouxeram história para a gente e que foram os únicos que tiveram acesso a esse tipo de informação naquela época. Isso já não existe mais, né? Hoje você concorre com o celular, todo mundo tem uma câmera na mão, e enquanto você está fotografando, tem um monte de gente ali fotografando e filmando junto com você. Então, por isso que esse mito da fotografia não existe mais. Mas a gente pode se adaptar, ainda tem mercado para muita coisa. E a inteligência artificial pode ajudar em algumas coisas. Eu trouxe aqui uma matéria do site da UOL, Rádio UOL, que ele fala um pouquinho sobre inteligência artificial e eu vou ler para você. Pode abrir, Gustavo. Então, ele fala aqui, ó, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estúdio aí.
Estou viajando aqui no estúdio Brownie, que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. É comumente referida pela sigla IA, ou AI, em inglês, de Artificial Intelligence, com maior desenvolvimento a partir da década de 1950, viu que eu falei para vocês? A inteligência artificial já faz parte da vida cotidiana das pessoas por meio dos assistentes de voz, como o Alexa, né? Recentemente, eu comprei, o sonho da minha mãe era ter uma Alexa, e como ela mora sozinha, eu falei, bom, é uma pessoa para fazer companhia, não é não? E agora ela falou que ela conversa com a Alexa todo dia. A Alexa trabalha com inteligência artificial, e é uma coisa que já está aí na casa de quase todo mundo, né? Os mecanismos de pesquisa também trabalham com inteligência artificial. Quer ver um exemplo? Rede social. Se você entra hoje, eu tenho muitos amigos que são avessos ao TikTok, porque o TikTok é uma ferramenta nova, praticamente de vídeo, né? Uma rede social só de vídeo. Você entra lá e como ele não te conhece de início, o que ele te apresenta? Tudo que tem mais visualização. E nem sempre tudo que tem mais visualização é especificamente aquilo que você está buscando, né? Então, vem muito vídeo de dancinha. Para os homens, vem muito vídeo de mulher, né? Mostrando a bunda, essas coisas assim. Só que, à medida que você vai pesquisando na plataforma, ele começa a aprender, né? Que a inteligência artificial ali, são vários computadores estudando com um algoritmo, né? Que nada mais é do que um código, onde ele vai pesquisando através do seu perfil o que você busca, o que você gosta, e vai armazenando aquelas informações e depois de um tempo de uso, ele começa a te mostrar exatamente aquilo que você procura. Se você procura vídeo de gatinho, ele vai te mostrar um monte de vídeo de gatinho. E como é que ele faz isso? É simples. Apareceu um vídeo de gatinho. Você ficou nesse vídeo, né? Você permaneceu nesse vídeo, assistiu o vídeo por completo, às vezes assistiu mais de uma vez, ele entende que aquilo ali é um conteúdo que você consome. E ele marca num flagzinho lá, falou, a Ana gosta de vídeo de gatinho. E a próxima vez que eu entrar na plataforma, ele vai me trazer o quê? Vídeo de gatinho? Porque ele sabe que eu assisto aquilo ali. Então, ele já faz essa inteligência e ele tem um banco de dados ali, que seria a nossa memória, que guarda essa informação. Que é o que a gente faz na vida real com as pessoas que a gente gosta, que a gente convive. Né? Se você tem uma pessoa que você ama do seu lado e você convive com ela há muito tempo, você sabe exatamente quais são os gostos dela, né? Se ela gosta de chocolate, se ela não gosta, se ela come pipoca ou não. E a partir daquelas preferências daquela pessoa, você consegue comprar presentes ou fazer mimos que agradem aquela pessoa pelas preferências dela. É a mesma coisa que a máquina faz pra gente. E já faz isso, gente, há muito tempo. Mesmo antes dessas redes sociais muito famosas que a gente está comentando aqui, como é o caso do TikTok, a gente já tinha isso no Google há anos atrás. Quantas vezes você fez uma pesquisa no Google sobre alguma coisa, sobre algum produto, e depois quando você abriu o seu e-mail, naquela abinha do lado ali dos anúncios, apareceu exatamente o que você estava procurando. Você começou a procurar sobre geladeira. Aí você abriu o seu e-mail do Gmail e aí aparece um monte de anúncio de geladeira. Hoje em dia, você consegue isso até pelo WhatsApp, né? Eu estou conversando com um amigo, estou falando com um amigo pelo WhatsApp. Eu falo de uma plataforma. Quando eu entro no Instagram, aparece o anúncio de quê? Daquela plataforma. Por quê? Porque são da mesma empresa. O Instagram, o WhatsApp, é tudo da mesma empresa. Está tudo interligado e eles fazem isso com a gente o tempo todo. É uma ferramenta de vendas. Não tem... É muito antigo. É isso que eu quero dizer para vocês. Né? E aqui ele continua falando aqui no texto. Né? Apesar de trazerem inúmeros benefícios e avanços importantes em diversas áreas, aí existe muito debate a respeito dos limites éticos da inteligência artificial e do papel que elas desempenham na nossa sociedade atual. Bom, isso eu acho que vai depender muito da pessoa que está usando essa ferramenta. A gente tem que lembrar que aquela máquina foi criada por alguém e, como tudo na vida, a gente tem o livre-arbítrio para gerar uma coisa para o lado bom ou para o lado mal. Né? Então, cabe a você saber usar isso a seu favor e usar isso para beneficiar a sua fotografia. E aí eu trouxe aqui também, eu vou sair dessa tela, quero mostrar para vocês uma coisa que a inteligência artificial hoje faz para a gente,
que pode facilitar a nossa vida no dia a dia para tratamento de imagem. Pode mostrar a tela, Gustavinho? Eu entrei aqui no TikTok, mas eu não estou logada, vim aqui pela internet, só para vocês verem. E tem um perfil de uma amiga que ela produz muito conteúdo para fotógrafo lá no TikTok, que é a Cacá Dominichini Foto. Então, se vocês usam TikTok, eu uso o TikTok como uma ferramenta de estudo, como uma ferramenta de tutoriais, assim. Então, se você consome o TikTok para aprender sobre tecnologia, sobre fotografia, sobre inteligência artificial, entra aqui no perfil da Cacá e segue ela, porque ela faz muito conteúdo de fotografia. E um dos conteúdos que ela fez mostrando inteligência artificial com Photoshop é esse videozinho aqui. O filho dela viajou e tirou uma foto num lugar público, né, numa paisagem onde tinha muita gente. Nesses lugares onde você não consegue fazer uma foto, a não ser que você chegue muito cedo, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente tem um museu chamado Museu do Amanhã, que tem uma estrutura, né, uma arquitetura lindíssima e uma paisagem assim linda atrás, mais uma parte de terra, né, de chão bem à frente, bem espaçoso. Ali sempre fica muita gente tirando foto, selfie, né? E aí imagina que você gostaria de tirar uma foto ali, ou uma foto no Cristo Redentor, por exemplo, sozinho, que é quase impossível, né? Porque tem sempre muito turista. Então, o que ela fez? Ela pegou a foto do filho dela e usou uma ferramenta nova do Photoshop. Inclusive, como é que você faz para você usar essa ferramenta? Se você tiver o pacote da Adobe, que te dá... Existe um pacote da Adobe para fotógrafos que custa R$43, né? Nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, custa R$43. E ele te dá o direito de você instalar o Photoshop e o Lightroom, que é uma outra ferramenta que a gente usa para editar foto. Além desses dois, ele também traz agora o Photoshop Beta. É uma outra versão do Photoshop, né? Eles separaram. E esse Photoshop Beta tem essas funções de inteligência artificial para te ajudar no dia a dia das edições. E olha só o que ela fez com a foto. Eu vou abrir aqui o vídeo. Ela pega a foto dele com um monte de gente e depois mostra o resultado que ela fez com inteligência artificial. E aí ela mostra depois como é que ela fez no computador. Ela abriu o software, ela foi selecionando as pessoas que ela queria retirar da imagem e escrevia numa pastinha lá chamada Remove. E isso apagava a pessoa da foto e ele refazia o fundo, né? Colocando com inteligência artificial os degraus, né? Isso antigamente dava para você fazer pelo Photoshop? Dava, mas você ia levar horas para fazer isso daí, porque você tinha que recriar a imagem do fundo, né? O cenário atrás. Então, e nem todo mundo conseguia fazer de uma forma que parecesse real. E agora com a inteligência artificial, o software faz para você de maneira muito prática. Então, isso é uma facilidade que a gente tem com a inteligência artificial. Então, galera, pensando aqui em trazer inteligência artificial no que a gente usa hoje para tratamento de imagem e para desmistificar, né, essa questão da inteligência artificial de que tudo é ruim, que ainda tem algumas coisas que são... tem coisas boas que a gente pode aproveitar para fotografia. Eu fiz um vídeo aqui sobre um tratamento que eu uso bastante hoje no Lightroom e no Photoshop e que tem inteligência artificial nos dois. Então, eu quero mostrar aqui para vocês como é que isso acontece. Esse rapaz aqui é um amigo meu, um ator, e a gente estava fazendo uma sessão de fotos para o Dia dos Pais com o filho dele. A gente estava num cenário que não tinha muito o que fazer, não podia tirar o quadro da parede, tinha uma frase escrita aqui também. Eu testei vários ângulos, mas mesmo que... ele sempre aparecia essa imagem aqui, era sempre muito complexo com essa frase aqui que estava me incomodando, porque tudo que tem palavras, né, texto, escritas, mesmo que não seja da nossa língua, nosso olho é direcionado para lá, então não queria que distraísse, né, que tirasse a atenção dos personagens que estavam aqui na cena. Se eu mudasse um pouco de ângulo, eu acabava cortando a cabeça dele, enfim. Falei, bom, vou assumir que tem esse trem aqui, depois eu tiro. E aí, o que eu fiz aqui no tratamento? Primeiro no Lightroom, eu vou sempre no Lightroom para tratar inicialmente, depois eu faço os ajustes mais finos no Photoshop se precisar.
E agora no Lightroom, nessa função nova do Classic, quando você vem em revelação, você tem aqui do lado direito do revelação uma bolinha. Lá em cima nos comandos, né, tem uma bolinha chamada mascaramento, que você pode ativar com o Shift, acho que é Shift W, deixa eu testar aqui. Deixa eu ver aqui. Shift W se você tiver no Windows, né? E aí o que acontece? Vou colocar o vídeo para rodar. Eu gravei esse vídeo antes para poder mostrar para vocês o tratamento que eu faço. Ele já estava com um tratamento na imagem, e aí eu tiro e coloco de novo para vocês verem. Eu vou lá no mascaramento, faço os ajustes de cor primeiro, né, e tudo. Depois eu vou em mascaramento, e ó, tá vendo que ele ficou verde? É a área que ele está selecionada. E nesse mascaramento, hoje ele traz 3 funções. Você pode selecionar as pessoas, que ele chama de assunto. Você pode selecionar o fundo da imagem. Ou você pode selecionar o céu, se a imagem tiver céu, né? Aqui eu selecionei o assunto. E eu posso... E aí, quando ele seleciona o assunto, eu posso brincar aqui, né, com o que eu quiser. Eu posso mexer na temperatura de cor, eu posso aumentar a exposição, eu posso fazer todos os ajustes que vão afetar só aquelas pessoas. O resto da imagem continua intacto. Antigamente, quando a gente queria fazer esse tipo de ajuste para dar destaque às pessoas, a gente ia aqui com um pincel e pintar mesmo as pessoas todas. Isso demorava muito para você fazer. E agora ele faz automaticamente para você. Aqui ele deu uma avançada. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Então, aqui vocês viram, né, que ele consegue selecionar e você faz todo esse ajuste. Depois eu selecionei o fundo, deixei o fundo um pouquinho mais escuro para que eles ficassem em destaque. E aí, beleza. E aí eu fui pro Photoshop. Aí, quando ele clica aqui, ó, ele pergunta, eu posso dar Ctrl Shift, Ctrl E, e ele já abre direto o Photoshop. Eu estava com o Photoshop Beta aberto. E aí ele pergunta, você quer ir para o Photoshop Beta? Sim. Aí ele abre no Photoshop Beta a minha foto. Ou seja, eu não preciso fechar aqui, exportar a foto, abrir o Photoshop, ele vai diretão. E aqui é que tem a parte legal do Photoshop Beta. Essa função, nesse momento, só está no Photoshop Beta, tá? É importante falar também que você que já tem um pouco de experiência de Photoshop, você vai falar, Ana, mas isso eu já conseguia fazer pelo Photoshop antigo, né? Porque você consegue dar Shift F5 para preencher, né? Que é o preenchimento automático. E para essas zonas aqui onde a gente tem a área limpa, por exemplo, para eu tirar o quadro aqui e para tirar essa frase com o Shift F5, né, do preenchimento, no Photoshop tradicional é fácil, porque o fundo é branco. Mas quando a gente está falando de imagens onde a gente tem muita informação atrás, né, uma área como o exemplo que eu mostrei do vídeo da Cacá, que tinha escada, que tinha paisagem, que tinham outros elementos atrás, é mais difícil de você criar essa imagem. Eu não tinha nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês, mas vai funcionar exatamente desse jeito na inteligência artificial pelo Photoshop Beta, quando você tiver uma imagem com mais informação. Inclusive, hoje eu uso isso muito para álbum, né? Quando a gente faz o tratamento para entregar para cliente as fotos, a gente faz o tratamento básico de luz, cor, esses ajustes, né? Mas a gente não fica tirando todas as tomadas, todos os elementos da imagem, se essa imagem não vai para álbum, né? Quando o cliente faz a seleção das imagens que ele gostaria que fosse para o álbum, aí sim a gente faz um pente fino maior nessas imagens, porque quando está impresso, as coisas aparecem, gritam na tua cara, muito mais forte do que no digital. Então, um exemplo aqui. Eu fiz recentemente um álbum para uma cliente de uma festa infantil do filho dela, do Chicão, e eles fizeram numa casa de festa. A última foto que ela escolheu para fechar o álbum foi uma foto em que eles finalizaram realmente o evento, que eles descem num escorrega gigantesco e caem numa piscina de bolinha. Só que essa casa de festas é enorme e tinha um monte de funcionário lá. Então tinha um rapaz lá em cima, no escorrega, nesse escorregador grandão, olhando para a cena. E não tinha como tirar ele de lá, falar, menino, vaza daí. Não dava, né, para pedir para ele sair dali. Era o posto dele de trabalho. E tinha um outro na ponta, olhando também. E aí, por que tirar essas pessoas da imagem? Essas pessoas não fazem parte dessa família
né? E elas ficariam eternamente ali naquele álbum para o resto do universo, né? Daquela família, o garoto ia crescer, ia ter sempre na foto 2 pessoas que não fazem parte daquela memória dele, né? Daquela experiência dele. Então, só que atrás tinha uma grade, tinha um negócio, uma rede para as crianças não caírem, tinha um fundo, uma parte verde, uma parte preta, mas essa grade, tudo que tem muita textura, muito elemento, é um parto para você retirar e tratar no Photoshop depois. E aí, o que eu fiz? Eu usei exatamente essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês, que é do Photoshop Beta, e eu selecionei, assim, grotescamente, só aquela área em que o rapaz aparecia, nem fiz uma seleção mais aprimorada, selecionei onde ele aparecia e cliquei nessa opção aqui e escrevi Remove. E o software criou a imagem sem ele. Fez uma reposição ali, colocando a grade, colocando aquela rede, tudo direitinho, perfeito, que eu não conseguiria fazer manualmente. Eu sei que tem gente que tem habilidade no Photoshop para recriar isso, mas ia levar muito tempo. E o software faz em alguns segundos. E é o que eu vou mostrar agora. Então aqui, ó, eu abri a imagem do Photoshop. Tá vendo aqui que ele tem só uma camada aqui do lado direito. Ó, selecionei aqui de forma bem tosca a imagem. E você pode simplesmente apertar em gerar qualquer coisa, e aí ele entende automaticamente o que você quer. Ou você pode escrever especificamente o que você quer. Então, aqui nesse caso, eu coloquei Remove. Mas eu poderia só apertar o botão do Generate ali e ele ia gerar 3 imagens aqui do lado do que ele acha que eu posso querer. Ó, e ele aqui gera 3 imagens aqui ao lado. Aqui não está com zoom, mas tem uma que está totalmente limpa, uma que tem um pouquinho de informação, a outra tem que ter um pedacinho da cabeça deles. E aí você testa aqui, vê o que você acha que fica melhor. Isso, para quando a gente está trabalhando com uma imagem que tem muita informação no fundo, é legal você ver as outras possibilidades aqui, porque nem sempre ele acerta, tá? Ele está aprendendo ainda, mas ele já faz muito bem o serviço dele. E aqui ainda fiz um ajuste no joelho do Josias, porque o Josias estava pintando um apartamento e ficou com uma mancha de tinta no joelho. E aí eu fui e usei a mesma função aqui para poder apagar. E aqui ele cria uma máscara, tá vendo? Automaticamente ele criou uma máscara que, se você tiver habilidade no Photoshop, você consegue fazer também sozinho. Só que ele faz para mim em segundos, o que eu demoraria algum tempo para fazer. Ó, agora eu vou tirar essa manchinha de tinta do joelho dele. E agora eu apertei o preenchimento. Ó. Ah, não, fui direto no botãozinho do Generate. Pronto, aí ele vai pesquisar ali e vai gerar para mim. Quando ele leva uns segundinhos para fazer isso, né? Mas é rápido. Ó, de novo ele mostra 3 opções para eu escolher. Escolhi. É só clicar aqui no xizinho para fechar. Ele pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim. E ele vai gerar lá no Lightroom, ele volta para o Lightroom e gera um arquivo .tif com essa mudança aqui. E aqui no Lightroom eu mostro para vocês como é que ficou o antes e o depois. Eu fiz uma imagem mais simples, só para mostrar o uso da ferramenta, mas você pode testar com objetos mais complexos, com informação por trás. A maioria das vezes ele acerta, e acerta bem, assim, sério, já testei para muitos álbuns, funciona perfeitamente. E para alguns casos ele vai errar, quando a remoção, né, for muito complexa. Eu já fiz uma vez, inclusive, para uma amiga. Não posso mostrar aqui porque tem o rosto das pessoas, né? Eu teria que ter tratado. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, de colocar uma bolinha para esconder o rosto das pessoas. Mas ela me mandou uma mensagem com uma foto de um grupo e falou: Ana, tô precisando. Tem como você excluir essa pessoa aqui de laranja? Aí a pessoa de laranja estava sentada no colo de uma outra pessoa.
Então, assim, quando a gente tem um objeto para tirar da cena e o fundo é limpo, né? É tipo uma grama, uma parede, fica mais fácil de você fazer essa remoção pelo preenchimento automático lá do Lightroom, do Photoshop. Mas quando você tem elementos por trás, fica mais complexo. E eu confesso que eu não tenho essa habilidade toda no Photoshop. Então, essa inteligência artificial me ajuda muito. E aí eu falei para ela, cara, vou tentar com o Photoshop Beta, vamos ver o que a gente consegue. A primeira tentativa, ele manteve a pessoa, só mudou a cara dela, botou a cara de uma pessoa que ele pegou na internet, né? Ficou muito surreal e ficou muito engraçado. Aí mandei para ela, ela riu, a Bessa falou, não era bem isso. E aí na segunda tentativa, eu fui e selecionei assim, de novo, grotescamente, mandei remover. Ele removeu, só que a pessoa que estava atrás, né, que ela estava sentada no colo, ficou sem a roupa de baixo, porque a roupa de baixo não aparecia na imagem original, né? E aí, o que eu fiz? Eu botei um preenchimento, pedi para ele preencher com uma saia, aí a pessoa ficou com uma saia, e a única coisa que aparece tosca, que ele ainda não sabe fazer direito, foi o pé, porque ele teve que recriar uma perna e recriar o pé. E aí, quando a gente fala de mãos, dedos, membros, assim, ele não consegue ainda trabalhar direito, fica bem, bem artificial. Então, mas dá para fazer, tá? E ela achou o máximo porque a pessoa tinha saído da imagem. Uma outra coisa que eu selecionei aqui para vocês no Lightroom é uma seleção aqui rapidinho de um último trabalho que eu fiz que tem um exemplo de inteligência artificial, né, nesse evento que eu fotografei. E eu queria compartilhar com vocês que a inteligência artificial também pode ser usada, além de uma ferramenta para você tratar mais rápido as suas fotos, você pode pensar também numa solução de que tipo de experiência que você pode criar para o seu cliente usando a inteligência artificial. Então, essa empresa aqui, pode abrir isso, obrigada. Compartilhar a tela aqui. Então, eu selecionei, eu fiz milhares de fotos, tá? Então, mas eu selecionei algumas para mostrar para vocês sobre essa experiência. Eu trabalhei num evento no congresso da XP, lá em São Paulo, um congresso gigantesco, e dei a sorte de trabalhar num único stand que estava fornecendo experiência para o cliente, ao invés de ser só um mero brinde. Então, o que eles fizeram? Eles tinham um stand assim, ó, bonitão, super moderno, né, futurista. Aqui, nessa parte branca que vocês veem aí, são 2 telões fazendo um V, assim, que dá uma sensação de profundidade quando você coloca uma imagem ali. Tinham 2 computadores aqui com uma cara de antigo, né, aqueles tubos, né, de antigamente. As letras eram verdes, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Nem vivenciou isso de tão novinho que é. E aí, qual era a experiência que eles davam? E está relacionado com fotografia. Você vinha aqui nesse computador, apertava a tecla Enter. Muita gente precisou de ajuda, porque era bem no estilo antigo mesmo, não sabia como usar. E você começava respondendo uma pesquisa. E essa pesquisa, você tinha 5 itens aqui, ó. Ele falava sobre o que você achava que a empresa... esqueci de contar uma coisa. A empresa estava fazendo 25 anos de existência. Então, eles quiseram fazer uma prospecção para o futuro, como seria o futuro daqui a 25 anos. Então, era essa a ideia. Então, você preenchia essa pesquisa, eram só 5 perguntas, e você colocava aqui, daqui a 25 anos, como que será o crescimento populacional? O que você acha que vai crescer mais aqui nessas 5 características, que eram crescimento populacional, tecnologia, democracia, sustentabilidade, tinha mais um, que não aparece aqui na tela. E aí as pessoas marcavam o percentual do que eles achavam que ia crescer mais, tinha que dar 100% nessa conta aqui. Depois que preenchia essa pesquisa, ele era chamado, tinha um nome aqui, ó, aparecendo o nome aqui, ó, Helenise Aparecida da Silva. Aparecia o nome da pessoa que tinha respondido a pesquisa lá na tela, e uma contagem de 15 segundos, ela corria para lá, se posicionava aqui atrás, né? Ele estava de frente para a câmera, tinha uma luz para iluminar ele, e essa imagem que aparecia atrás
era uma imagem do futuro dele, criado por inteligência artificial, a partir das respostas que ele deu naquela pesquisa lá atrás. Ele tirava a foto e depois fazia um vídeo. E aqui você vê que no desse rapaz foi uma coisa super futurista, talvez ele tenha respondido que ia crescer muito mais tecnologia. O dela já foi outra imagem, ia depender da resposta que você deu. Desse rapaz, outra imagem também. Aqui era a foto de como que a pessoa se via ali na frente, né? Ela estava de frente para essa TV. Aqui era a câmera, uma câmera com uma lente bem aberta para poder fazer essa foto. E depois, atrás, né, desse telão, tinha uma TV com uma impressora e a pessoa via como é que ela ia ficar daqui a 25 anos. E aí, aí as reações eram as mais diversas possíveis, porque tinha gente que achava engraçado, tinha gente que pedia para tirar selfie para poder mandar para a família. Tinha muita gente que falava, muitos homens que falavam que estavam parecidos com o pai, que estava igualzinho o pai. Por quê? Porque essa imagem, ele tirava a foto lá, né? E depois essa imagem que aparecia para ele aqui na TV era uma imagem já com um filtro de como ele estaria daqui a 25 anos. Então, ele vinha na imagem envelhecido, com 25 anos para frente. Então, a galera fazia selfie, fazia foto, um ria do outro, comentava sobre o fundo, sobre o cenário, e você podia imprimir essa foto também. E aí você imprimia a foto e levava como recordação. Então, foi uma experiência completa com inteligência artificial, que você podia mostrar como que seria o futuro. Óbvio que ele estava usando um filtro ali para criar como que seria você daqui a 25 anos, né? Mas tinha uma experiência completa de você participar com uma pesquisa, de você tirar uma foto, né? Em fotografia a gente sabe que tem um apelo muito forte, e você ainda saía com uma foto impressa. Então esse é um último exemplo de como a inteligência artificial pode agregar valor para você. Então, gente, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tenha trazido ideias, aberto o caminho aí para novas possibilidades, que você consiga usar essas ferramentas que existem de inteligência artificial no Lightroom e no Photoshop. Eu sei que foi uma pincelada rápida, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer, e estou aqui aberta para receber comentários, dúvidas. Podem comentar aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigada e até o próximo conteúdo.